Olá, sejam bem-vindos! Hoje eu vou fazer a leitura do mangá do capítulo 245 de Tokyo Revengers que acabou de sair. No capítulo passado foi anunciado o início do conflito e pelos spoilers que vazaram, esse capítulo promete. Mas antes de começar a leitura do mangá, já vai deixando aquele like no vídeo, se inscrevendo caso você ainda não seja inscrito e ativando o sininho para receber notificações e não correr o risco de perder nenhum vídeo, ok? Vamos lá! O nome desse capítulo é O Desabrochar. Aqui no cantinho, os 50 da Toman versus 50 homens da Kantomanji. O começo de uma luta bastante desequilibrada. Aí nessa imagem dá pra ver que realmente tem meia dúzia de gato pingado do lado da Toman e muita gente do lado da Kantomanji. Takemichi diz: "Vamos começar, Manjiro-sano." Mike diz: "Pode vir." Essa imagem aqui vazou antes da hora. E o capítulo passado terminou com uma gangue indo em direção à outra e com o trilho do trem bem no meio, né? Que é uma imagem bem sugestiva. Então essa é diretamente a continuação do capítulo anterior, com as gangues se encontrando. E eles começam a gritar: "Ora! Ora, 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 ora." O Mike diz, o Mike ficou pra trás: "Mas que idiota! Por que um inútil como você está comandando um ataque suicida?" O Mike tá se referindo ao Takemichi que tomou a dianteira no ataque. Mike continua: "A gangue perde quando o líder cai, você sabe, né?" Kakucho e Takemichi foram um em direção ao outro. Kakucho diz: "Seu merdinha!" Takemichi grita: "Sai da porra do meu caminho!" Dá pra ver que o menino tá com sangue nos olhos, né? O menino Takemichi, no caso. E aí, o que aconteceu foi que o Takemichi tomou um socão na cara. Shifuyu e Inupi ficaram assustados e Kakucho gritou: "Você já perdeu essa porra, seu cuzão!" E o Takemichi sofre com um golpe, que foi um golpe forte, mas mesmo assim, ele mantém aquele olhar determinado. E aí o Takemichi se lembra da sua infância. "Quando eu era criança, sempre acreditei em mim. Eu sou o Takemichi Hanagaki, confiante de que eu era o mais forte. Eu vou vingar você, Kaku-chan." E aí, já mais velho, ele disse: "Eu vou ser o maior delinquente do Japão." E o Takemichi foi se lembrando do seu fracasso, da sua vida anterior como era um fracasso, de apanhar pro Kiyomasa. E o pensamento do Takemichi é o seguinte: eu me pergunto quando foi que eu assumi esse título de fraco. Aí tem várias imagens mostrando ele pedindo desculpa, que era uma coisa que ele fazia muito no passado. Sinto muito, sinto muito, sinto muito. E lembrando de como ele era um fracassado, o pensamento do Takemichi é o seguinte: desisti de tudo, sem nem lutar. Eu nem tentei. Até que em algum momento, o Takemichi foi empurrado na linha do metrô, e na hora que ele estava prestes a ser atropelado, o pensamento que invadiu a sua mente foi a Rina, que era sua namorada do colégio, que foi a época que ele foi mais feliz. E ele tinha acabado de saber que a Rina acabou de ser morta em razão do conflito envolvendo a Toman. E graças a esse pensamento foi o que ele fez voltar no passado. E aí, deixando o flashback um pouco de lado e voltando pra batalha, o Kakucho deu um soco super forte no Takemichi, mas ele começou a estranhar. E o Kakucho disse: "Ele não caiu?" E aí logo em seguida veio à mente do Kakucho a lembrança do Takemichi quando eles eram crianças. Aí o Kakucho olha meio assustado e fala: "Seu..." E aí ele percebe o olhar de perseverança, de convicção, de determinação do Takemichi. Mesmo tomando um soco forte, ele não caiu. Ele quase não se abalou. E em mais um flashback do Takemichi, ele se lembra: "Vem com tudo, Kiyomasa! Vamos brigar!" Esse foi aquele dia que o Draken foi esfaqueado. Pensamento do Takemichi: "Naqueles dias, eu resolvi as coisas do jeito certo." Aqui embaixo foi quando o Takemichi conseguiu derrotar o Kiyomasa dando mata-leão. E aí ele se lembrou de mais um momento em que ele superou os limites, quando ele socou a cara do Taiju e logo em seguida ele caiu de joelhos no chão. E aí ele se lembrou também da Tenjiku, que foi outro momento que a vitória da Toman era quase impossível e ele não desistiu. Essa hora que ele levanta o braço, logo em seguida aparece o Mike, com o Draken e a Rina. E aí o Takemichi disse: "Eu não vou perder, capitão." E voltando pra batalha, Takemichi diz: "E agora?" Aí Kakucho olha assustado, se lembra do Takemichi quando eles eram crianças, o Takemichi está se aproximando, prestes a dar um soco no Kakucho, o Kakucho continua parado, paralisado. E aí o Takemichi dá um soco na cara do Kakucho. Mas não foi só um soco, foi um soco muito forte, que fez o Kakucho voar longe. E aí o Shifuyu olhou surpreso, o Hakai tá surpreso, o que tá acontecendo? Quem é esse Takemichi? E até o Mike, que não tem esboçado nenhuma reação, até ele ficou surpreso, ele tá até assustado, o que tá acontecendo? Basicamente ninguém tá entendendo nada. Aquela outra página tinha sido vazada, essa também. E o soco do Takemichi foi tão forte que o Kakucho foi parar aos pés do Mike. Detalhe que nessa imagem de baixo, até o próprio Takemichi ficou surpreso com a própria força. Eu acho que ele não sabia que conseguia dar um soco tão forte, ainda mais no Kakucho.
E aí vem a última página do Takemichi com um punho pra frente, né, que acabou de dar um soco no Kakucho, dizendo: daqui pra frente, eu não vou fugir mais. Vou chegar até o Mike. E o Mike observando com um semblante sério. Aqui no finalzinho. Após o primeiro soco de Takemichi, a batalha começa. Continua. Galera, não vai embora. Eu sei que você deve estar confuso com o que aconteceu nesse capítulo. Eu vou tentar explicar e destrinchar coisas que estão implícitas nesse capítulo. Então continua comigo. Galera, diante desse capítulo, é interessante fazer um comparativo, relembrando o que aconteceu na batalha contra Tenjiku. O Ken Wakui criou uma situação em que a vitória da Toman era quase impossível, além de serem 400 da Tenjiku contra 50 da Toman. Mas logo no início da luta, veio o primeiro plot twist, Pei Yan fazendo o Shion lamber o chão. E nesse momento veio a esperança. A vitória da Toman não era algo tão impossível assim. Agora a mesma coisa aconteceu. Um cenário de vitória quase impossível, 500 da Kantomanji contra 50 da Toman, e o primeiro plot twist logo no início. Takemichi derrubando o Kakucho. Agora nossas esperanças foram renovadas ao ver o Takemichi mitando contra um dos caras mais fortes da Kantomanji. Mas galera, a batalha só começou. E assim como ocorreram altos e baixos durante a luta contra Tenjiku, eu acho que o mesmo deve ocorrer agora. É uma característica do Ken Wakui trazer vários plot twists durante as batalhas. O Takemichi foi uma surpresa boa, mas se bobear, no capítulo que vem, já vamos ter uma surpresa ruim. E vai ser assim, uma montanha-russa de emoções até o final dessa guerra. Eu sei que muita gente ficou com uma impressão ruim por conta das lutas muito rápidas na Guerra das Deidades. E também não podemos desconsiderar que realmente as coisas têm andado bem rápido. A gente piscou e a porrada tá comendo solta. Mas eu já disse algumas vezes e vou repetir. Me parece que a Guerra das Deidades nunca foi o foco desse arco. Era uma etapa necessária para chegar a esse momento atual. O plano de fundo desse arco, desde o início, era o Takemichi querendo salvar o Mike, sendo que a Guerra das Deidades era uma etapa necessária para consolidar o poder da Kantomanji e para o ressurgimento da Toman. Por isso que não fazia sentido fazer vários capítulos de luta, porque aquela luta nunca foi o objetivo principal desse arco. Então todo esse panorama foi pensado visando chegar nesse momento de agora. E por isso eu tenho expectativa de ver lutas decentes nessa guerra. Em tese, essa é a última batalha que vai finalizar o mangá de Tokyo Revengers. Então eu acredito que o Ken Wakui vai caprichar mais nessas lutas. A guerra acabou de começar. Ainda está muito cedo para concluir que o desfecho dessa luta vai ser insatisfatório. É o que eu sempre digo, vamos nos desesperar com calma. Aliás, um detalhe interessante que eu lembrei agora. Na Tenjiku tivemos uma dupla improvável, Hakai e Angry, e foi um total desastre porque eles não conseguiam se acertar. Depois que o Ken Wakui publicou essa ilustração, e eu já comentei o contexto dessa imagem no meu Instagram, @solo.oriental, eu me perguntei, será que teremos o Hakai como dupla improvável da Senju? Porque se isso acontecer, vai ser um desastre, porque o Hakai não consegue se comunicar com a Senju, já que ele ainda tem medo de falar com mulheres. Por outro lado, até que seria interessante ter uma tentativa de interação entre os dois, e seria até um pequeno alívio cômico durante a batalha. Mas enfim, quem não tá me seguindo no Instagram, tá dando mole, @solo.oriental. Vai lá. Bom, agora vamos para um dos assuntos mais comentados no meu vídeo de spoiler e com certeza muita gente vai falar sobre isso nesse vídeo também. O que aconteceu com Takemichi? Ele virou Saitama vencendo com apenas um soco? Analisando em primeiro momento, apenas a questão da força física que o Takemichi mostrou, isso pode ser um reflexo de uma coisa que eu já tô falando há pelo menos uns 10 capítulos. Desde que o Takemichi decidiu enfrentar o Mike. O Takemichi precisava aprender a lutar, pelo menos o básico. E de fato, o Takemichi pode ter aprendido alguma coisa nesses 9 dias que antecederam a batalha. Mas não só isso. Depois que ele saiu do hospital, quando estava rolando aquela história de Thousand Winters, ele já poderia estar treinando sozinho desde aquela época. Ou quem sabe, até muito antes disso. E o Ken Wakui nunca quis mostrar esse lado do Takemichi. Talvez tenha algum flashback do Takemichi treinando com a Senju ou até com o avô do Mike. São hipóteses válidas. Aliás, eu queria que fosse mostrada a reação da Senju na hora que o Takemichi socou o Kakucho. Eu queria ver se ela ia ficar surpresa ou não,
Porque se ela não ficasse surpresa com a força do Takemichi, isso poderia ser um indicativo de que os dois treinaram juntos e a Senju já teria uma noção da força do Takemichi. Mas mesmo que o Takemichi tenha treinado, é óbvio que ele não vai ficar forte da noite pro dia. Então, como ele conseguiu dar aquele socão no Kakucho? Foi somente o poder do protagonista? Galera, isso não é tão simples. Primeiro, a gente precisa ter em mente que há muito tempo o Takemichi já não é mais aquele bebê chorão fraco lá do início do anime. O antigo Takemichi que sempre buscava evitar o conflito e tinha até um certo medo de apanhar, já não existe mais. A evolução do Takemichi ao longo da obra é nítida. Quando o Draken foi esfaqueado, o primeiro instinto do Takemichi foi fugir. Mas aí ele pensou, não, essa é minha segunda chance, eu não posso fugir. Se eu fugir, nada vai mudar e eu não vou conseguir salvar ninguém. Nesse momento, o Takemichi arranjou força para enfrentar o Kiyomasa. Então eu acho simplória a afirmação de que nessa batalha o Takemichi do nada tirou o poder do rabo. A jornada do Takemichi não pode ser resumida só com essa expressão. O Takemichi de agora é um reflexo de tudo que ele passou e ele passou por muita coisa. Artes marciais nunca foi o forte do Takemichi, mas ele está em constante evolução. Ele já derrotou Kiyomasa com Mata-Leão, já socou o Taiju ao ponto de colocá-lo de joelhos, já tomou tiro no pé e continuou lutando e correndo. Na verdade, nessa altura do mangá, o Takemichi já tomou tiro várias vezes. Enfim, o que move o Takemichi agora é a convicção de que ele precisa salvar o Mike de qualquer jeito. A determinação do Takemichi ficou mais forte, e isso também o torna mais forte. Esse é um primeiro ponto. Agora vamos analisar o Kakucho. Eu vi muitos comentários dizendo que o Kakucho não é tão forte assim, que ele foi nerfado, que ele virou um saco de pancadas. Torcedores, calma. Pode até ser que o Kakucho tenha sido nerfado, mas galera, o Kakucho perdeu pro South Terano e pro Mike, não foi pro Shion Madarame. Eu considero bastante aceitável uma derrota do Kakucho para esses dois, porque eram deidades. Agora o que me chama a atenção é que parece que o Kakucho foi derrotado com uma certa facilidade pelo South e pelo Mike. Por ele ser muito forte, em tese, era para o Kakucho ter dado mais trabalho, mas aparentemente não foi o que aconteceu. Isso realmente pode indicar que o Kakucho foi nerfado, pelo menos um pouco. Mas galera, não é só isso. A gente precisa lembrar que existe todo um contexto por trás desse duelo Takemichi versus Kakucho. E para isso, eu preciso relembrar o que aconteceu no confronto entre eles no arco da Tenjiku. No início da luta, o Kakucho tinha certeza que ele iria vencer, porque ele é mais forte fisicamente. E como esperado, o Takemichi apanhou muito. Só que o Kakucho, mesmo sabendo que era muito mais forte, ele não conseguia derrotar o Takemichi, que é um adversário muito mais fraco. Mesmo apanhando, ele levantava sem parar. Foi aí que o psicológico do Kakucho ficou abalado e ele hesitou. No momento em que o Takemichi gerou dúvida na mente do seu adversário, Kakucho começou a duvidar da própria força e sua confiança foi quebrada. A partir daquele momento, o Kakucho não ia mais conseguir derrotar o Takemichi. Ou seja, o Kakucho já tinha hesitado na primeira luta contra o Takemichi e agora ele hesitou mais uma vez, porque, de novo, o Takemichi aguentou tomar uma porrada forte do Kakucho e, como se não bastasse, ele ainda reagiu devolvendo o soco. Além disso, o Kakucho tem dificuldade em enfrentar o Takemichi, justamente porque o oponente é o Takemichi. Se fosse outra pessoa, eu não acho que ele iria hesitar dessa forma. O Kakucho não consegue simplesmente ignorar o fato de que o Takemichi era seu herói quando eles eram crianças. E mesmo com os anos se passando, e apesar de estarem em lados opostos mais uma vez, é perceptível que o Kakucho ainda admira o Takemichi. Então quando o Kakucho sente essa determinação estampada no olhar do Takemichi, ele hesita. E essa é a segunda vez que isso acontece. O Kakucho hesita porque o Takemichi ainda representa aquele ideal que eles perseguiam quando eram crianças. Contudo, a vida do Kakucho foi tomando um rumo inesperado e ele começou a perder a convicção com o passar do tempo. Por mais que ele fosse leal ao Izana, o Kakucho percebia que o Izana estava seguindo um caminho errado e por isso pediu para o Takemichi salvá-lo. Por sua vez, o Takemichi voltou a ser fiel às suas convicções de infância e continuou agindo como um herói. Por mais que o Kakucho tenha ficado forte fisicamente,
Ele percebeu durante a primeira luta que, em razão do caminho que ele acabou seguindo, ele ainda não conseguia ser forte da forma que o Takemichi era. É por isso que o Kakucho hesitou. A convicção que falta no Kakucho tem de sobra no Takemichi. E é por isso que o Takemichi disse que o Kakucho não tinha determinação suficiente. Então talvez o próprio Kakucho tenha se enfraquecido por conta própria, à medida que foi perdendo a sua convicção no caminho que ele foi trilhando, que acabou culminando na morte do Izana. Desde a infância, o Kakucho lutava para construir um reino junto com o Izana, mas agora sem o Izana, ele luta por lutar, sem nenhum ideal. Eu acho que se alguém chegar pro Kakucho e perguntar, cara, o que você tá fazendo aqui? O Kakucho deve dizer, eu tô lutando. Mas por que você tá lutando? Ah, eu tô lutando porque eu tô lutando. Porque eu sou forte e é o que eu sei fazer. Entende? Eu tenho a impressão que agora o Kakucho é tipo aquele time que entra em campo só pra cumprir tabela. E seguindo esse raciocínio, provavelmente o Kakucho foi parar na Bonten porque a vida dele caminhou nesse sentido. E ele sempre seguiu os líderes errados, digamos assim. E percebam que no futuro que existe a Bonten, essa batalha Kanto-Manji versus Toman nunca existiu. Então talvez o Kakucho mude, ou melhor dizendo, retome o seu rumo, graças a essa batalha de agora. Então é possível que o Kakucho mude de lado? Não só pela questão de afinidade com o Takemichi, mas desde a Tenjiku a gente percebe que ele tem um senso próprio do que é certo e errado. Ele não é uma pessoa ruim e sua personalidade combina muito mais com a Toman. Isso sem contar que ele foi obrigado a entrar na Hokuhara Tandai. Ainda que ele não mude oficialmente de lado, tem certas atitudes que o Kakucho não tolera. Lembrando que ele já impediu o Mucho de esfaquear o Takemichi quando ele foi defender o Angry. Ao mesmo tempo que não era certo que o Takemichi e o Angry fossem feridos, o Kakucho também não queria que o Mucho se tornasse um cara mau, um assassino, só porque ele não aceitou a derrota pro Angry. Ou seja, acima de tudo, o Kakucho é leal aos seus princípios. Então, se acontecer esse tipo de situação nessa batalha, é possível que haja alguma interferência do Kakucho. Indo mais além, se o Kakucho encontrar um ideal na Toman ou no próprio Takemichi, que ele considere ser algo que vale a pena lutar, eu acho que ele poderia trair o Mike. Com essa batalha, talvez o Kakucho consiga finalmente se reencontrar. Agora que eu expliquei todo esse panorama, vamos analisar o que aconteceu nesse capítulo. Takemichi partiu em alta velocidade, ao mesmo tempo em que ele pegou o Kakucho desprevenido. Ele hesitou, ficou parado e simplesmente tomou um socão com a guarda toda aberta e o corpo relaxado. Reparem que até o Takemichi se surpreendeu com a força do seu golpe. Enfim, o que aconteceu nesse capítulo não foi só um reflexo de que o Takemichi se tornou mais forte, mas como eu falei, também é uma conjunção de fatores. Tudo que o Takemichi sofreu e todos os obstáculos que ele superou ao longo do tempo serviram para fortalecer suas convicções, enquanto para o Kakucho, o que aconteceu foi o inverso. Eu não acho que no próximo capítulo já vai ser a luta Takemichi versus Mike. A minha aposta é que o Kakucho vai se levantar, a luta vai continuar e vai ser acirrada. Isso sem contar que o Sanzo não deve permitir que ataquem o seu rei tão facilmente. Inclusive, ele pode usar golpes sujos para afastar o Takemichi, ou seja lá quem tente se aproximar do Mike. Não podemos esquecer que a própria Senju tem interesse em lutar contra o Mike. Aliás, agora que o Kakucho está ocupado com o Takemichi, isso abre margem para Senju lutar contra o Rama, ou até quem sabe contra o Aka e Benkei. Galera, no vídeo da semana passada, eu já tinha avisado que o Ken Wakui pode ter deixado uma pista no mangá, no capítulo 243, envolvendo o retorno do Taiju. Eu falei que o símbolo que aparece na moto nessa imagem e a tatuagem no pescoço do Taiju eram semelhantes. Eu até me equivoquei quando eu falei que a moto era do Patin, mas na verdade era do Inupi. E eu até deixei um comentário fixado avisando isso. Ah, mas é só o símbolo da Black Dragons. Tá bom, mas por acaso a moto do Inupi está bem no meio da tela, em posição de destaque, assim como os trilhos do trem que também estavam em posição de destaque no capítulo passado. E eu já comentei sobre o possível significado disso. Pois bem, ontem no dia 7 de março, o Ken Wakui pode ter deixado mais uma pista no Twitter, que corrobora a minha teoria. O tweet diz o seguinte: reunião pela primeira vez em um ano. A fala do Taiju no balãozinho foi alterada e ele disse: finalmente, o poderoso inimigo, o pólen de cedro, chegou. Como está chegando a primavera no Japão, muitos japoneses costumam ter alergia nessa época do ano.
Mas galera, reparem que o Kenwaku escreveu que o poderoso inimigo chegou. Mais sugestivo que isso, impossível. A título de curiosidade, na fala original, o Taiju disse que um grupo dos piores gangsters nasceu. Ele estava se referindo à fusão da Toman com a Tenjiku. E nesse futuro, o Mike era o líder, Kisaki o vice-líder e o Izana o número 3. Essa imagem postada pelo Kenwaku pertence ao capítulo anterior, aquele em que o Taiju disse se sentir em dívida com Takemichi. E como eu já falei, agora é o momento perfeito para o Taiju aparecer e quitar a sua dívida. Só uma observação, a primavera no Japão começa no dia 20 de março, aqui no Brasil vai começar o outono, e faltam 2 semanas para isso. Como agora teve um plot twist bom, com o Takemichi mostrando sua força, possivelmente no próximo capítulo pode acontecer algo ruim. E para contrabalançar, o capítulo que vai sair no dia 22 de março, meu aniversário, pode ter coisa boa acontecendo. Será que o Kenwaku vai me dar esse presente com o retorno do Taiju para ajudar a Toman? Eu não sei se vai rolar, mas eu iria curtir. É claro, esse tweet do Kenwaku pode até ser uma pista falsa, mas talvez não seja. E no momento em que ele falou que o poderoso inimigo chegou, me pareceu mais um indício apontando para o retorno do Taiju que reforça a minha teoria. E apesar do Takemichi ter mostrado uma força que a gente desconhecia, e isso nos deu a esperança de uma possível vitória da Toman, a Kanto Manji continua sendo muito forte e muito difícil de derrotar. Então a presença do Taiju seria muito bem-vinda. Não só o Hakai ou o Inupi, mas o próprio Mitsuya pode ter tido a iniciativa de entrar em contato com o Taiju antes do início da batalha, já que, segundo o próprio Kenwaku, Mitsuya e Taiju ficaram próximos após a Batalha de Natal. Agora quero ouvir a opinião de vocês sobre esse capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e torço para que eu tenha te convencido a se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito isso. E lembrando que você me ajuda muito clicando no like, compartilhando o vídeo com algum amigo e deixando comentários. Não esquece também de ativar as notificações para não correr o risco de perder novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até breve!